Está na hora de abrir a mente para saber mais. Vem aí, Unicultura! Olá, começamos mais um Unicultura. Você já ouviu falar em filatelia? Hoje, o nosso programa será dedicado a essa cultura relacionada aos estudos e coleção de selos. E para conversar conosco sobre esse tema, o nosso convidado é o professor Wallace Nóbrega Lopo. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Luana. Olá, pessoal lá da Unifeb. É um prazer estar aqui e falar sobre essa paixão que é a filatelia, pelo menos a minha paixão. E professor, para quem não conhece, pode explicar, por favor, para quem nos acompanha, o que é a filatelia? Bom, como você já adiantou, Luana, a filatelia é o estudo e colecionismo de selos postais e materiais afins. Então, a pessoa que se dedica a colecionar, estudar, selecionar, catalogar, é chamado um filatelista. A filatelista é um ramo muito amplo, ele se compõe em várias vertentes. Por exemplo, a filatelia clássica, aquela que estuda os selos mais antigos, os primeiros, a temática. A pessoa pode optar em escolher estudar e colecionar selos ligados à fauna, flora, personalidades, fatos históricos. Tem quem coleciona história postal, ou seja, cartas, envelopes. Tem gente que se dedica à carimbologia, que é o meu caso, por exemplo. Estuda os carimbos postais, as suas histórias, suas peculiaridades. É um mundo bem amplo, tá? E a gente já vem nessa caminhada há bastante tempo. Que bacana! E, professor, como que está hoje, né, o cenário da filatelia no Brasil e como que começou essa cultura aqui no nosso país? Bom, Luana, segundo relatos que a gente procura ver em literatura, notícias, no mundo há cerca de mais ou menos 40 milhões de filatelistas. E por incrível que pareça, a China é o país onde se concentra a maior quantidade de filatelistas. Pelos últimos levantamentos, aproximadamente 30 milhões dos 40 milhões no mundo estão lá na China. Nossa. Então é assim, é um ramo bastante amplo, muita gente se dedica a isso. Aqui no Brasil, nós não temos uma precisão de quando começou a filatelia. Segundo relatos, tá? Em 1886, no Rio de Janeiro, foi fundada uma pequena associação de pessoas que se dedicava a colecionar e estudar os selos, ou seja, ainda na época lá do Império. Tá? E nós temos depois algumas fundações de associações que ainda existem até hoje. Alguns dados lá que eu levantei, Luana, por exemplo, em 1911 foi fundada a Sofibra, Sociedade Filatélica Brasileira. Em 1973 foi fundada a FEBRAF, Federação Brasileira de Filatelia. E essa associação, em 1979, criou a primeira exposição internacional filatélica do Brasil, onde vieram os expositores de vários países, no Rio de Janeiro, apresentar suas coleções. Então, assim, a princípio, a sociedade mais antiga que se dedicou a estudar, essa pequena sociedade que não existe mais, mas ela foi fundada em 1876 no Rio de Janeiro. De lá para cá existem várias associações de âmbito municipal, estadual e nacional. Que bacana! E, professor, como que a filatelia chegou na sua vida e qual o papel que ela ocupa hoje? É uma história interessante, Luana. Eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, eu ainda não morava aqui em Brusque, eu morava em Santos, a minha terra natal. E num final de ano, Natal, na casa dos meus avós, eu vi uma série de cartas de Portugal, que a minha origem é toda portuguesa, meus 4 avós eram lá portugueses. E aí um tio meu falou que o pessoal colecionava aquele tipo de selo, tá? E aquilo me despertou, eu comecei a, como toda criança, não como filatelista, como um ajuntador de selo. A gente juntava selo e, a princípio, eu separava por países, Brasil, Portugal, Estados Unidos, Espanha, e a coisa foi evoluindo. Eu parti para a filatelia temática depois, onde eu me preocupava com selos alusivos a personalidades, fatos históricos, carros, fauna, flora, e de uns 15, 20 anos para cá eu comecei a me dedicar à filatelia clássica. Então, desde os meus 7 anos de idade, já vão aí 50 anos que eu brinco com esse negócio e depois virou um assunto sério.
Então, há bastante tempo, Luana. Que bacana, né, gente? É um universo muito interessante. E aqui em Brusque nós temos o clube, né? O Clube Filatélico Brusquense. O professor faz parte deste clube, né? Pode explicar para a gente um pouquinho como que funcionam os clubes filatélicos? Inclusive, Luana, o Clube Filatélico Brusquense é um dos mais antigos no Brasil. Ele é mais antigo até do que a associação, do que a Federação Brasileira de Filateria. Ele foi fundado no dia 1º de julho de 1935, então ele completou esse ano 86 anos de existência. Ele passou um tempo desativado até que o neto do fundador, tá, o senhor Jorge Paulo Krieger, ele reativou o clube. Infelizmente, eu não consigo fazer parte lá das reuniões porque o horário que eles se reúnem coincide com o meu horário lá de atividade acadêmica. Mas eu cheguei a participar do início dessas reuniões quando foi retomada, quando era aos sábados. E é um clube bastante ativo, eles se reúnem mensalmente, onde eles fazem trocas, discussões, já lançaram selos lá comemorativos ao Clube Filatélico. É o mais antigo de Santa Catarina, foi o primeiro a ser fundado, já promoveu exposições. Nós iríamos promover uma exposição agora em outubro desse ano, mas devido à pandemia achamos melhor não realizá-la, tá? Mas ele é ativo, ele se reúne uma vez por mês, tá? E se você me permite contar, se alguém jovem tiver interesse em conhecer o clube, tá? Pode entrar em contato com o seu presidente, o seu Jorge Paulo Krieger, pelo telefone 999691516. Ele está aberto a novas sócios, ou quem quer apenas conhecer, etc. Então, para mim é uma honra, tá, poder colaborar de vez em quando com eles, tá, com trocas de ideias. Eu já escrevi artigos para o boletim mensal dele, a gente sempre troca e tem várias experiências, tem colecionadores, tem sócios desse grupo que fazem outro tipo de temática, diferente lá da minha, claro, mas é bastante interessante conhecer esse universo. E, professor, se as pessoas tiverem interesse e quiserem conhecer essas coleções, né? Elas têm acesso? Existe uma programação, assim, para que as pessoas tenham acesso e possam ver essas coleções? Olha, cada caso é uma particularidade. Por exemplo, a minha coleção de cera lá fica em casa, eu exponho ela muito pouco. Até 2019 existiam vários encontros da Filatélica, onde as pessoas iam e apresentavam suas coleções. Mas o foco mais era a venda e troca, tá? Então, por exemplo, se você quer conhecer uma coleção, você vai ter que procurar um encontro filatélico, uma exposição. Existem exposições que premiam pelas melhores coleções, de acordo com alguns critérios. Tá? Eu já expus a minha coleção aqui no Correio de Brusque, aqui na própria Unifeb. Então, assim, a pessoa que tem interesse em conhecer uma coleção, hoje não por causa da pandemia, mas se alguém quiser conhecer a minha coleção lá particular, por exemplo, é só entrar em contato, a gente marca um dia, eu apresento, eu mostro. Eu tenho uma coleção bastante vasta, com vários temas, é sempre interessante mostrar e despertar isso para novos colecionadores. Sim, com certeza. E muitas pessoas não conhecem. E depois a gente vai mostrar algumas imagens, o professor vai contar um pouquinho também sobre a sua coleção, né? Mas então eu vou pedir para o professor falar para a gente, né? O professor já disse que trabalha com várias temáticas, né? Conta para a gente um pouquinho da tua coleção, né? O que ela compreende, e daí na sequência a gente já mostra algumas imagens também. Como eu te disse, até uns 15, 20 anos atrás aproximadamente, a minha coleção tinha vertente lá temática, né? Onde eu colecionava temas de coleções, personalidades, fauna, flora, acontecimentos históricos, etc. Desse período para cá, eu comecei a me dedicar à filatelia clássica. Então, eu primeiro comecei com selos do Império lá do Brasil, tá? E depois eu fui para os primeiros selos lá do mundo, que são os ingleses. Eu consegui fechar essa coleção. Não é uma coleção finita, você começa a entrar nas particularidades. Mas eu, por exemplo, hoje eu possuo todos os selos do Império do Brasil, desde o olho de boi até o último, que seria pouco antes lá da proclamação da República. Eu possuo os primeiros selos do mundo, tá? Os One Penny Black, que foram emitidos em 1840,
Os olhos de boi vieram 3 anos depois, em 1843. Então, o Brasil é o segundo país a emitir o selo postal, tá? E depois eu fui para o Império Português. Como eu lhe disse no começo, é por causa da descendência lá familiar. Então, eu consegui completar, faz um mês, inclusive, todos os selos do Império do Brasil, começando com 1853, com a Dona Maria II, até os últimos, 1911, 1913, quando caiu o Império lá português. E depois eu comecei também com a história postal, onde eu tenho cartas, envelopes do Império do Brasil, do Império de Portugal. Depois eu fui para a pré-filatelia, que é um ramo da filatelia bastante interessante, se dedica ao estudo e ao colecionismo de peças filatélicas antes do advento do selo postal, quando não tinha aquele selo de papel que você colava, etc. E aí alguns perguntam, de onde surgiu a história do selo postal? É um assunto interessante. Antigamente, na época da pré-filatelia, quando não existia o selo postal, quando você queria mandar uma correspondência para alguém, normalmente quem pagava por essa correspondência era o destinatário e não o remetente. Com o passar do tempo, por ser uma atividade até certo ponto cara, as pessoas começavam a dar os seus jeitinhos, né? Então, por exemplo, eu queria mandar uma correspondência para alguém numa longa distância, e para não deixar tão caro, eu já avisava a pessoa de antemão, olha, eu vou te mandar uma carta e na frente dessa carta já vai estar a resposta do nosso possível acordo, sim ou não, etc. A pessoa recebia a carta, via o símbolo e, não quero pagar, não é para mim, eu não sei o quê. E aí vinha um prejuízo grande. Até que por volta de 1838 ou 39 aproximadamente, um inglês chamado Roland Hill estava numa taberna lá no interior lá da Inglaterra, ou perto de Londres, e viu uma cena dessa. O estafeta, que era o carteiro da época, indo entregar uma carta para uma das garçonetes, ela pegou a carta, virou dos dois lados e disse que não aceitava a correspondência. E o Sr. Roland Hill, indagado, achou estranho e foi indagar a moça. Por que você não recebeu? Por que você não quis? Não, é que é muito caro. E a resposta já estava do lado de fora, então eu não precisei abrir e não pagar pelo serviço. Daí veio a ideia dele, de criar um selo postal que obrigasse o remetente a pagar pelo serviço postal. Por causa dessa brilhante ideia, ele economizou milhões de libras na época e ele acabou recebendo o título de Sir. Tá? Então ele criou em 1840, o primeiro selo postal no mundo, que é o One Penny Black, um penny, tá? Com a estampa da Rainha Vitória. E aí começou essa parte de impressões de selos, etc. Até que 3 anos depois, o Brasil, através de Dom Pedro II, que era uma pessoa que viajava muito instruída, trouxe a mesma ideia para cá. Fatos curiosos, por exemplo, que esse One Penny Black não é tão valioso como o olho de boi, apesar de ter sido emitido 3 anos antes. Você encontra com muito mais facilidade esse selo do que o olho de boi. Por 2 razões simples. A primeira é a quantidade de selos que foram emitidas do One Penny Black versus a quantidade de selos lá do olho de boi. É como eu conversei com você antes da gente começar a entrevista. Quantas pessoas sabiam ler e escrever no Brasil em 1843 e quantas pessoas sabiam ler e escrever na Inglaterra nessa mesma época? Então foram emitidos muito menos selos do olho de boi e muito mais do One Penny Black. E o segundo fato, Luana, é que o nosso clima no Brasil, extremamente úmido e quente, não é muito propício para colecionar papéis, etc. Então, houve uma degradação muito grande. Então, hoje, quem tem peças filatélicas muito antigas, aqui no Brasil, precisa tomar bastante cuidado. Nós aqui da região sul temos um clima um pouco mais seco, dá para controlar um pouco mais, mas quem atua em regiões do Brasil muito úmido e quente tem muito problema. Então, por exemplo, se você conseguir um olho de boi, você vai ter uma peça bem mais valiosa do que o One Penny Black. Na minha própria coleção, eu tenho várias peças do One Penny Black e uma de cada olho de boi apenas, pela sua raridade. E aí a coisa começa. Tem gente que coleciona selos com defeito, com particularidades, tá? Alguma história interessante, por exemplo, o selo mais caro no mundo, mais valioso no mundo, não é o mais antigo. É um selo francês, tá? Que no final do século XIX ele foi emitido para a Guiana Francesa, para o governador daquela colônia. E aí, naquela carta, estavam os 2 selos desse aí, cujo Império Francês falou, a gente vai mandar uma carga de 6.000 selos desse que está
para você usar nas suas correspondências postais. Ok. O navio que estava trazendo esses 6 mil selos afundou e perdeu essa carga toda. Então só existem os 2 selos, os que estavam na carta. Um deles está em posse da Rainha Elizabeth, que, segundo os relatos, é a maior filatelista no mundo. É que o Império Britânico, a coroa, tem a maior coleção de selos no mundo. E o outro selo, ninguém sabe o destino dele. Então são particularidades. O selo mais valioso do mundo não é o mais antigo. Tem um outro selo inglês também, que é considerado o segundo, até mesmo o mais valioso do mundo, que houve um problema na química na hora de preparar tinta. Ele saiu com uma coloração completamente oposta do que foi imaginado. Então, só apenas uma chapa com alguns selos foram impressos e depois trocaram a tinta. Só que aqueles selos foram usados para não jogar fora. Então, são essas particularidades. Selos com defeitos, você vai poder ver na coleção. Selos que foram impressos com erro de grafia, tornam-se raros, tornam-se difíceis. Selos, por exemplo, o fato histórico aqui no Brasil, uma certa ocasião, o Acre, que se desvencilhar do Brasil, foi criada uma República do Acre, alguns selos postais foram criados, acaba virando um fato histórico. Tá? E aí também, como eu falei para você, eu costumo colecionar também a história postal, principalmente os carimbos da ferroviária. Então, é uma coleção muito grande de selos, de peças filatélicas com carimbos postais. Porque antigamente o correio ficava dentro de uma estação na ferroviária. Então você queria mandar uma carta, vamos dizer, se Brusque tivesse uma estação na ferroviária, eu queria mandar uma carta de Brusque a Blumenau. Então eu pagava por essa postagem e era efetuado um carimbo Brusque a Blumenau. Chegava em Blumenau, essa carta era desembarcada. Se eu quisesse mandar uma carta para Indaial, era um carimbo Brusque Indaial. Essa carta passava por Blumenau e seguia adiante. Então, eu tenho uma vasta coleção que conta a história postal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Rio. Minas Gerais tinha a maior malha ferroviária lá do Brasil, portanto, uma das maiores malhas de correio postais. É uma coleção bastante interessante, que você acaba contando um pouco da história. Só se você me permite, minha única particularidade, eu possuo uma peça filatélica de uma determinada cidade no interior de Minas, e a estação chamava-se São Luís. E eu fui na internet, eu fui atrás de literatura, onde eu conto a história dessa estação ferroviária. Eu não achei nada sobre essa estação ferroviária com este nome nessa cidade. Achei em outra cidade. E depois de muitos meses pesquisando, resolvi entrar em contato com a Associação de Preservação Ferroviária de Minas. E eles juravam de pé junto que não existia naquela cidade uma estação ferroviária cujo nome era São Luís. Até que eles resolveram ir até essa estação e, pesquisando os livros, descobriram que durante 1 ano e meio, quando houve um interventor militar naquela cidade, isso no começo do século XX, não foi na época da ditadura militar, não, o interventor da cidade era um coronel do exército devoto de São Luís. E ele então mudou o nome daquela estação para a Estação de São Luís. E durante 1 ano e meio ficou sendo usado carimbos daquela estação. O interventor morreu, assumiu outro e trocou o nome lá da cidade. Então, durante 1 ano e meio, aquela estação passou a se chamar lá São Luís. E ninguém sabia disso, ninguém se preocupou em ler isso aí, até que, graças a essa peça filatélica, que eu tive dificuldade de identificar a sua origem, etc., que foi levado em consideração e hoje faz parte da história daquela estação lá ferroviária. Então, esse tipo de coisa que acaba dando prazer nessa coleção. Além de estudar a história, ajudar um pouco a contá-la. Sim, é cultura, é arte, né? É conhecimento, é história. Muito legal. Professor, vamos então conhecer um pouquinho da sua coleção? Vamos lá. Essa então é parte da minha coleção filatélica e como primeira amostra, nós temos aqui o primeiro selo no mundo lançado, foi o One Penny Black. Ele foi lançado no dia 6 de maio de 1840 na Inglaterra. E aqui nós temos vários exemplares deles, tá? E uma particularidade é que esses selos, eles tinham um conjunto de letras que identificava a posição desse selo na chapa de impressão. Então, como característica, esse primeiro selo aqui, ele tem a letra O e a letra G, ou seja, ele estava na 15ª linha da chapa, letra O, 7ª coluna da esquerda lá para a direita, letra G. E aí vocês podem ver os outros aqui. Nós temos, inclusive, 2 selos gêmeos juntos, tá? Provavelmente eles foram utilizados numa carta cujo destino era mais longe.
o valor era mais alto, então você acabava colocando 2. Outra particularidade é que nessa época não havia os picotes que nós temos hoje, então para você destacar um selo de uma folha completa, você usava uma gilete, tesoura, então era muito comum, você acabava cortando parte da estampa do selo, porque era uma coisa muito manual. Na segunda página aqui, nós temos um conjunto de 3 temáticas filatélicas. Por exemplo, a filatelia pura, onde você coleciona o selo, a história postal, onde eu tenho uma carta completa, que se chamava-se folder letter, é quando o papel da carta era o próprio envelope, e a carimbologia aqui. Então, essa é uma peça filatélica datada de 6 de julho de 1840, ou seja, 2 meses depois do lançamento do selo postal, exatamente 2 meses depois. Ele foi mandado da cidade de Glasgow, tá? E aí você tem o carimbo. É um carimbo, carimbo do tipo Cruz Maltesa, modelo Scottish, ou seja, existiam vários tipos de carimbo, cada um de uma certa região lá da Inglaterra ou do Reino Unido. E a nossa coleção, então, repleta de várias folders, cartas, contendo esse One Penny Black aqui. Nós temos vários exemplares, alguns até com o selo de cera, que é para deixar a carta inviolável. Nós temos vários exemplares aqui. Temos aqui 1841. E aí, finalmente, nós chegamos ao segundo selo postal do mundo, tá? Também foi lançado em maio, porém com valor de 2 pennies, justamente para cartas que iam para um destino mais longe aqui. Temos alguns exemplares, ele tinha como detalhe a cor azul, e em vez de One Penny Black, two pence, tá ok? Essa então seria o dobro do valor do outro. E nós temos vários exemplares deles aqui também com esse selo aqui. E depois o terceiro selo postal no mundo, que é o One Penny Red. Em vez de preto, ele virou vermelho. Por quê, pessoal? Porque a maioria dos carimbos na época eram da cor preta. E muitas vezes a pessoa reutilizava o selo One Penny Black, que era preto, com um carimbo preto. E às vezes não conseguia se distinguir se foi usado ou não. Então foi mudada a tonalidade do selo para aproveitar os carimbos de cor preta aqui. Então nós temos vários tipos de carimbo. Normalmente utilizava essas cruzes maltesas aqui, que eram como você inutilizava o selo. Então, por exemplo, essa aqui é uma carta de 1843, tá? Nós temos vários exemplares desse aqui, com 2 selos, 3 selos e por aí vai. E aonde eu destaco nessa minha coleção o tipo de cruz. Por exemplo, essa aqui eles foram emitidos da localidade de Edimburgo. Tinha um próprio carimbo dessa região aqui. Então, a nossa coleção parte para esse tipo aqui. Então, nós temos várias peças. Essa é bastante interessante, tem um selo quase que intacto aqui. Normalmente você pingava a cera, punha um carimbo e você lacrava essa carta. Temos a segunda edição do Two Penny Black e por aí vai. Então nós temos aqui vários tipos de peças, onde eu conto a história da carta, do carimbo, da localidade. Algumas peças com 4 selos, porque a distância era grande. Peças com 4, vários selos aqui, etc. E para o pessoal do Brasil, quero apresentar para vocês, então, os primeiros selos brasileiros. Esse é o famoso olho de boi. Era o apelido que foi dado ao selo pela sua semelhança com o olho de boi na época aqui. Então, ele foi lançado, pessoal, em 1843, no dia 6 de junho, tá? Publicado no Jornal do Comércio, foi feito algo oficial, etc. E uma das particularidades é as poucas emissões que foram feitas dele. Pouco mais de 850 mil selos do 30 réis, 1.335 lá do 60 réis, e o mais raro de todos é o de 90 réis, que só foram emitidos pouco mais de 341 mil selos. Então, torna-se um selo mais raro do que o One Penny Black pela sua pouca quantidade que foi emitido e pela pouca durabilidade. E aqui nós temos todos os selos do Império, do Brasil, os segundos selos, o inclinado, tá? Aí já tem uma variedade maior de valores, chega a ter 10 réis, 30, 60, alguns tipos de selo que você separa pelo tipo de chapa de impressão.
Esses são bem raros, são selos com valor maior na época, 180, 300 e 600 réis, são peças bem mais difíceis de se acharem. Os primeiros selos lá coloridos lá do Brasil seriam o olho de gato, antes teve o olho de cabra, eram todos apelidos que o pessoal dava pela sua similaridade com os bichos da época. Primeiros selos com a estampa de Dom Pedro II são selos muito bonitos, com uma arte muito bem feita, todos de 1866, vários modelos dele que foram feitos. E a nossa coleção parte para as particularidades, né? Como selos com defeitos de impressão, que acabam tornando-se raros. Queria avançar um pouco mais aqui com vocês, mostrar um pouco da história postal. Tá? Muitos dos nossos selos foram impressos nos Estados Unidos, porque nós não tínhamos uma tecnologia na época. Então, muitos deles acabavam vindo com legendas em inglês e espanhol, que foram produzidos fora do Brasil em tipografias em Nova York, por exemplo. Selos com defeitos, que nós chamamos de plié, como era muito rudimentar a impressão, muitas vezes o papel entrava dobrado lá na chapa de impressão e acabava ganhando esses riscos brancos, acabaram tornando esses selos mais raros de se encontrar. Há uma das partes lá dos meus estudos, que é a carimbologia, onde eu estudo o carimbo postal que foi utilizado. Então, a primeira pessoa que se preocupou, o primeiro filatelista, foi o senhor Paulo Aires, em 1937. Ele editou um catálogo de selos postais do Império lá do Brasil. Mas, infelizmente, depois de muito tempo, chegou-se à conclusão que essa pesquisa dele não chegou nem à metade dos tipos de carimbos que foram utilizados. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de carimbo PA, de Paulo Aires, tem um número aqui. Cada carimbo desse tem um número, segundo o seu catálogo aqui. Depois nós partimos um pouco mais para frente, onde tem localidades, ó, Laguna, cidades do Porto Real, Rio das Ostras, Santana, Cantagalo. Avançamos um pouco mais, onde nós temos pedaços de cartas, onde tem alguns carimbos mais raros. E aí eu vou para a filateria portuguesa, por causa lá da descendência lá familiar. Esse é o primeiro selo emitido em Portugal, datado de 1853, onde tem a estampa da Dona Maria I, rainha de Portugal lá nessa época aqui. Depois, parte da nossa coleção, nós temos aqui o que nós chamamos de pré-filatelia, onde nós colecionamos peças filatélicas antes do advento do selo postal. Aqui estão algumas peças bastante raras, tá? De muito tempo antes do selo. Como destaque, é uma peça filatélica muito rara. Ela foi emitida de Florianópolis para o Rio de Janeiro, quando na época Florianópolis chamava-se Desterro. Então tem um carimbo aqui escrito Desterro, que identifica a origem dessa carta de Florianópolis ao Rio de Janeiro. O destino está aqui, Ilustríssimo Senhor Santa Catarina, 3 de abril de 1835, ao senhor Vicente José Braga, do Rio de Janeiro. E nós temos várias peças filatélicas, pré-filatélicas, aliás. E um grande problema da pré-filateria aqui no Brasil são as condições climáticas, como eu disse para vocês. Então, são peças muito deterioradas pelo tempo, devido à umidade, temperatura. Algumas dessas peças já sofreram restauros para se manter um pouco mais inteiras. Então, vocês podem observar que não tem selo postal. Então, normalmente, quem pagava por essa correspondência era o seu destinatário. Essa carta, por exemplo, é de Ouro Preto, 20 de novembro de 1830. O seu destino é seu João Gonçalves Pereira, Rio de Janeiro. Tá? Então tem um carimbo aqui passou por São João lá del Rei. E aí nós temos várias peças que nós chamamos de pré-filatelia, aliás. Parte dessa nossa coleção cuida desse tipo de aspecto aqui. E como última parte da minha coleção, eu queria mostrar um pouco para vocês hoje o que eu me dedico, que seria a história postal, a carimbologia do correio postal. Então eu trouxe apenas parte dessa minha coleção, onde eu faço alusão às estações ferroviárias de Santa Catarina e do extremo sul.
Então, por exemplo, nós temos aqui peças filatélicas, não da época do Império, da época já da República, com carimbos, Estação Ferroviária de Santa Catarina, onde eu detalho a história dessa ferrovia. E aí eu começo com as estações ferroviárias. A primeira estação ferroviária é de Blumenau, tá? E aí seguia, sim, lá sentido oeste. Então esse é um carimbo da estação ferroviária lá de Blumenau. Estação ferroviária de Salto Weistap, que também era em Blumenau, mas era uma estação um pouco adiante. Então o que nós nos propusemos a fazer? Não só juntar peça, identificar a sua origem. Eu conto a história da estação ferroviária, eu conto a história da linha férrea, busco imagens da estação da época. Então nós voltamos aqui, Topava Seca, que era uma estação que havia em Blumenau, tá ok? Aí vamos para Indaial, estação lá de Indaial. Essa estação ferroviária existe até hoje, virou um órgão público onde a prefeitura tem um órgão ligado mais à parte de turismo, então tá, que é a estação em Indaial. E nós avançamos seguindo oeste, estação de Wrauton, estação procedente lá de Blumenau também, estação do Encanto, tá? Aí nós vamos até o oeste de Santa Catarina, contando um pouco a história dessas estações ferroviárias, dessa linha ferroviária, através da filatelia. Estação de subida, ficava em Apiúna, Morro Pelado, e aí um pouco da história que eu contei lá para vocês. Esse é um carimbo ferroviário de Blumenau à Harmonia. Então, a pessoa de Blumenau escreveu uma carta que deveria ser descarregada na estação de Harmonia, em Itajaí. Então, o valor desse carimbo era o destino da carta. Essa carta tinha que desembarcar em Itajaí. Vitor Conder, Lontra, estação de Lontras, e aqui a gente consegue um mapa da linha ferroviária da época, onde a gente conseguia destacar. Aí nós temos aqui, mais para o lado do Paraná, estação de ferro Porto União, Marcelino Ramos. Essa é uma estação ferroviária, uma linha férrea que deu origem à Guerra do Contestado, tá? Por causa da construção dessa linha férrea, houve aquela briga de desapropriação de terras, que culminou nessa Guerra do Contestado. Aí nós temos peças filatélicas muito interessantes, cartões postais, onde você tem fotografia das estações férreas, da linha férrea, túneis e estações. Aqui eu detalho exatamente o trecho em que foi elaborada essa peça filatélica. Por exemplo, essa aqui é do interior de São Paulo. Ela saiu de Ourinhos com destino a Bandeirantes, no Paraná. Então eu detalho em vermelho aqui por onde passou essa peça filatélica, contando um pouco da história que o trajeto ela sofreu. Por exemplo, estação do centro lá do Paraná, estação de Paulo Frontin, Paraná também. Cartões postais que mostravam trechos, por exemplo, estação lá do Rio Negro, foi uma estação muito famosa, que ali começou o desembarque das tropas da Guerra do Contestado, alguma coisa contando a história de algumas empresas e por aí vai. Então essa é parte da nossa coleção do Rio Grande do Sul, eu tenho bastante peça filatélica. Essa é uma peça bastante interessante, ela ia de Uruguaiana ao Alegrete, praticamente atravessou o estado do Rio Grande do Sul na horizontal, desde o extremo oeste até o extremo leste aqui, quase que uma linha reta aqui. Alguns trechos menores, que a gente vai contando um pouco dessa história aqui. Então essa é parte da nossa coleção, que é bem vasta, nós temos outras pastas contando a história postal, o Correio Postal de São Paulo, Minas Gerais, Rio, Norte, Nordeste, e por aí vai. Então, essa seria a nossa coleção que nós nos dispusemos a apresentar para vocês hoje. Professor Wallace, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, é incrível, com certeza o pessoal vai gostar, né? Muito obrigada pela sua contribuição, com certeza nós ainda temos muito para conversar sobre cultura, literatura e arte. Obrigado, Luana, pela oportunidade e obrigado ao pessoal aqui da Unifeb. Colecione algo, mas colecione e contem essa história. Obrigada, professor.
dia 22 de agosto é o dia do folclore. A data comemora o dia em que a palavra folclore foi usada pela primeira vez no ano de 1846 pelo pesquisador britânico William John Thoms, que uniu as palavras folk, que significa povo, e lore, que significa conhecimento. No Brasil, a preocupação em divulgar o folclore surgiu no começo do século XX e desde 1965 o país também comemora o Dia do Folclore. Este foi o nosso programa de hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo Unicultura. Um abraço! Esta é a TV Uni, a televisão do curso de Publicidade e Propaganda da Unifeb.